Bom, vamos lá para o próximo caso. Ficou tranquilo, né? Parte dos conformativos. Foi tranquilo, qualquer coisa volta e veja aí a parte dos conformativos. Próximo caso de conectores adverbiais que a gente tem que estudar é o caso dos conectores adverbiais chamados de concessivos. Esses camaradas servem para quê? Esses camaradas são elementos gramaticais que a gente usa para a gente produzir o quê? Que tipo de argumento, que tipo de ideia? Né? De oposição. Né? E o que é que tem a ver com a ideia de oposição? Galera, a gente usa a ideia de oposição quando a gente quer contra-argumentar algo. Alguém fala que, sei lá, chuchu é docinho. Você fala assim, não, chuchu é aguado. Né? Você está contra-argumentando, certo? Você pode até, de repente, concordar com a pessoa que é docinho, mas fala assim, é docinho, mas tem um azedinho. Aí você está fazendo uma ressalva. Né? Ou então, isso pode significar um pormenor, né? Se você concorda lá com o que a pessoa disse, não, chuchu é docinho. Você fala assim, não, mas isso é docinho, mas tem lá um azedinho, meio esquisitinho, meio amarguinho, sei lá o quê. Né? Você está fazendo uma ressalva, um pormenor. Ou então, na hora que você fala que é docinho, mas tem um azedinho, você está mostrando que tem uma coisa além da regra, né? Que é uma exceção à regra. É doce, mas nem tanto. Né? A regra é ser doce, mas é um doce com azedinho, não é um doce igual a qualquer doce. Então é uma regra diferente, é um tipo diferente de doce. Tá claro isso? Tá? E é claro que isso tudo é feito em relação a essa contra-argumentação, em relação à informação contida na frase correspondente a que esses conectores vão aparecer, né? A frase que esses conectores vão aparecer, tá? Então os concessivos são para essa parada aí, para contra-argumentar, tá? Mostrar uma situação oposta a que deveria ter sido, ou que deveria estar sendo, ou sei lá o que, tá? Tranquilo? Joia? E aí quais são os conectores que a gente mais encontra, né, como sendo conectores concessivos? A gente usa muito por mais que ou por menos que. Né? A gente usa também variações disso, que é o por maior, menor que, ou por melhor, por pior que. Né? A gente usa também o se bem que. Ah, mas o se bem que, vou até mudar de cor, que a gente não usa tanto o se bem que. Então usa, mas nem tanto. Vou marcar aqui agora os amarelos, que a gente usa direto. O mesmo ou mesmo que a gente usa muito. O ainda que a gente usa direto. O apesar de ou apesar de que a gente usa direto como concessivo. Tem outro que a gente usa muito que é o embora. Né? O embora a gente usa direto. E todos os demais a gente usa bem menos e encontra bem menos as pessoas usando. Né? Em livros, jornais, postagens por aí afora, comentários, que são com quanto ou com quanto que. Né? Tem o posto que é concessivo, que serve para contra-argumentar. Ou ainda o a exceção de, o exceto, né? O a despeito de, ou em que pese, que a gente também pode usar no plural, vou até botar aqui. Em que pesem, a gente pode ou não ter aqui um plural, tá? Ainda, o não obstante. O não obstante é bom ressalvar aqui, que é o não obstante se ele introduz uma situação que não é fato, tá? Porque quando introduz uma situação que é fato, né? Vamos botar essa ressalvazinha aqui. Né? Se você tem um não obstante seguido de uma informação que é fato, que mostra um fato, aí ele não vai ser chamado de concessivo. Ele vai ser chamado de conector coordenado adversativo. Se você não assistiu a aula dos adversativos de coordenados, vai lá e assiste, tá? Foi o quarto tipo de conector. Estudo lá no quarto caso de conectores coordenados. Tá legal? Então essa ressalva é importante fazer.
Tranquilo? Então, como é que isso acontece na prática? Que, aliás, eles são parecidos com os adversativos, né? A gente vai fazer até uma observação sobre isso já já, tá? Bom, enfim. Olhando, por exemplo, para a gente ver isso na prática. O exemplo diz, mesmo gritando, não lhe davam atenção. Bom, a primeira frase é o mesmo gritando. A segunda começa depois dela, vem lá com não lhe dava atenção. Olhando entre as frases, a gente já pode ver que não tem nenhum conector. Está aqui o não, que faz a negação, depois vem o li, que é um pronome que se refere à pessoa, né? E está lá o verbo dar e atenção. Beleza. Na outra frase tem aqui o mesmo gritando, gritando é o verbo, e está aqui o mesmo no começo da frase. Bom, se não tinha conector entre as frases, ele só pode estar aqui no começo, então a gente já está marcando o cara como nosso provável conector. E qual é o sentido que ele demarca aqui? Leia as duas informações, os fatos que elas apresentam. E o que a gente pode observar? Você está vendo aqui que não deram atenção para o cara, né? E o que ele fez para querer ter essa atenção? O cara gritou. Aqui você tem o gritar. Ele gritou para ter atenção. Mas ele teve atenção? Não. Então você tem aqui uma oposição. Certo? Tem um princípio de oposição. Porque na cabeça do cara que grita para querer atenção, ele está acreditando que gritar é a regra. Certo? É a regra. Mas aí o que rolou? Rolou um não ter atenção. Se rolou um não ter atenção, aqui houve uma exceção à regra, ou uma quebra da regra. Da cabeça do cara, é claro. Que acredita que gritando vai ter atenção. Então, repare, se a primeira frase mostra a regra aqui, né? E com relação à segunda, faz uma relação de oposição, porque acaba havendo aqui uma exceção à regra, fechou a conta, você já pensou tudo que tinha que pensar, tá? Esse conector é um conector que serve para contra-argumentar, mostrar uma relação de oposição. O nome disso aqui nos conectores adverbiais se chama concessão. Então é um conector concessivo, de concessão. Tá? Não se esqueça, galera, que o princípio da concessão é permitir algo que não deveria ser permitido. Ou o contrário, não permitir algo que deveria ser permitido. Falei o contrário? Falei? Acho que falei. Não sei. A intenção era dizer o contrário. Permitir o que não deveria ser permitido ou não permitir o que deveria ser permitido. Acho que agora eu falei certinho. Bom, enfim. Então aqui, nessa hora, você tem a relação da concessão acontecendo. Se você pensa em transporte público, por exemplo, se você pensa em transporte, vou botar aqui no cantinho, transporte público. Você sabe que tem as concessões de transporte público. O que é a concessão, o princípio da concessão do transporte público? Que você tem as empresas de ônibus, a Supervia no Rio de Janeiro com trem. O que é a concessão? A concessão de transporte público é o Estado que devia fazer aquele serviço. Mas ele fala, eu não vou fazer, porque eu não tenho condições de fazer, sou incompetente, sei lá o quê. Ou então é muito trabalhoso fazer, não quero ficar com esse trabalho nas minhas costas. O que ele faz? Ele passa para uma empresa administrar aquilo. Então, a empresa que passa a fazer. Então, qual é a regra? A regra seria aqui o Estado fazer. Deixa eu mudar de cor aqui. A regra seria o Estado fazer, o governo fazer. Só que aí o Estado passa para a empresa. Quando ele passa para a empresa, ele
produz uma exceção naquela regra, né? Que aí, claro, tem que ter lei para isso, blá, 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 blá. Né? Ele não pode chegar e falar assim, administra isso para mim aí, tá tudo certo. Não, tem que ter lei, tem que ter... Tá? Então, é essa a paradinha aí que a gente tem que se ligar. Tranquilo? Na paz? Certo? Então, é essa a ideia da concessão. Repare que você tem o princípio da concessão como sendo permitir algo que não deveria ser permitido. Né? Mas aí você arruma um esquema para poder permitir para aquilo acontecer, porque às vezes você não tem condições de fazer com que aquilo aconteça. Tá legal? Sim? Tranquilo? Na paz? Então aí era a situação dos concessivos. Certo? Só que, tal como eu falei, os concessivos são muito, muito aparentados com os adversativos, né? Os conectores coordenados adversativos. Né? Por quê? Porque as adversativas têm o mesmo sentido que as concessivas. Né? Relembrando, qual é o mesmo sentido? Lá quando a gente estudou os conectores, né? Os conectores coordenados adversativos, a gente também viu que eles serviam para ideias de oposição, né? Também para contra-argumentação, né? Também para essas paradas todas que a gente anotou aqui nos concessivos. Eu estou relembrando aqui porque eu sei que às vezes você não viu o vídeo, né? Você não assistiu a aula, né? Para introduzir ressalvas, né? Pormenores, exceções à regra. Né? Ressalvas e pormenores são detalhes ali na regra, né? Que fogem um pouquinho da regra. Certo? Então, o sentido, repare, é o mesmo, né? São os mesmos. A funcionalidade é a mesma. Mas aí, como é que você vai diferenciar isso? Né? Vou te mostrar como é que a gente vai diferenciar. Mas antes, vamos relembrar o exemplo que a gente teve lá nos adversativos? O exemplo que a gente analisou naquela ocasião foi esse aqui, ó. Ele gritava, era a primeira frase, e a segunda frase era o mas não lhe davam atenção. Né? A primeira frase estava aqui, ele gritava, vinha o conector mais, né? Que os conectores foram lá, o mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, né? Aquela galera toda, né? E vinha lá o mais. E repare que por sentido é a mesma coisa, ó. Você olhando aí para a frase de cima e para a frase de baixo, o sentido é o mesmo. Tá lá o cara gritando, né? O gritar aqui era a regra na cabeça do cara, né? Para ter atenção. Ele conseguiu atenção? Também não conseguiu, né? Então aqui não teve atenção por meio do grito, né? Esse era o princípio de oposição que a gente tinha que observar. E a gente observou e a gente anotou tudo isso lá atrás. Tá aqui o princípio de oposição e a gente classificou lá naquela ocasião que o mais poderia ter sido porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, né? O agora, o já, o não obstante, seguido de fato, eles eram os nossos conectores, né? Que introduziam oposição, introduziam uma adversidade. Até anotei que adversativo tem a ver com adversidade, tem a ver com adversário. O adversário é um oponente. O oponente é um elemento de oposição, né? Aliás, se você não lembra os conectores que a gente anotou, vou botar aqui no cantinho em cinza. Né? Você teve lá o mais, o porém, o todavia, o contudo, o no entanto, o entretanto, né? Tinha lá o agora, o já,
o e não e o não obstante que eu já listei ali em cima, né? O não obstante seguido de fato, de uma frase que mostra um fato, certo? Bom, então a gente tinha esses caras aí, mas aí na prática você vai falar assim, pô, eu vou me confundir pelo sentido. Pelo sentido talvez você confunda assim, mas tem uma parada que é fácil de usar para desconfundir, né? Para você não correr o risco de se confundir. Qual é a parada? Vamos anotar aqui na observação. A parada é a seguinte, né? A parada é que, para você diferenciar, aliás, vamos botar aqui, já botei aqui a perguntinha, né? Como você vai diferenciar uma frase concessiva de uma adversativa? Vou marcar aí direitinho, que já está anotado, já deixei anotado. Ó. Nas concessivas, você pode inverter as frases. Você pode mudar as frases de posição. Você pode mudar as frases de posição. Já nas adversativas, você não pode mudar, você não pode inverter as frases de posição. Aí você vai falar assim, não entendi nada. Não tem problema, você vai entender. Você vai entender. Aqui. Já aqui nas adversativas, você não pode inverter. É isso que você tem que botar na cabeça. Você não pode, você na verdade não consegue inverter as frases. Você vai falar assim, ainda não estou enxergando isso. Enxergue aqui agora. Tá? Vamos olhar aqui as inversões? Eu provoquei aqui inversões de cada uma das frases anteriores. Repare que a frase lá, o mesmo gritando não lhe dava atenção, você pode inverter. Você pode dizer, não lhe davam atenção, mesmo gritando. Concorda? Aqui, ó, inverti, botei o não lhe davam atenção na frente, era a segunda frase. Era a segunda frase e passou para a primeira. Né? E a primeira frase se tornou a segunda, em termos de posição, concorda? E aí repare que o sentido não muda. Você continua tendo aqui a oposição, o conector aqui é um conector concessivo, isso não mudou, não se alterou. Aqui que está um conector concessivo. Então você, nas concessivas, você consegue inverter as frases. Inverter a posição, né? Inverter a posição das frases. Visualizou? Certo? Você conseguiu inverter aqui as frases. Agora, tenta observar a mesma parada na frase das adverbiais. Ou melhor, das adversativas, que foi aqui, ó. Já lembrei aqui em cima, ó. Ele gritava, mas não lhe dava atenção. Vê se você consegue encontrar alguém dizendo essa frase invertida, mudando as posições. O não lhe davam atenção, que era a segunda frase, né, colocando na frente do ele gritava. Você já encontrou alguém falando isso assim? Em vez de dizer ele gritava, mas não lhe dava atenção, alguém chega para você e fala assim, mas não lhe dava atenção, ele gritava. Faz sentido isso? Faz sentido? Isso aqui não é possível fazer. Então aqui, quando você teve o conector adversativo no começo,
No começo não rolou, não deu para inverter, tá? Então aqui, ó, não podem ser invertidas as adversativas. Não podem ser invertidas. Visualizou? As adversativas. As frases não podem ser invertidas nas adversativas. E de modo que isso aqui nem existe, né? O que a gente acabou de produzir aqui, isso nem existe, tá? Não é dito, não é da língua portuguesa acontecer essa parada. Tranquilo? Tranquilo? Foi? Enxergou? Então guarda isso no seu coração, porque é fácil resolver por aí quando você tem ideia de oposição e quer ficar com medo de responder se é adversativo ou se é concessivo. Beleza? Na paz? Então é isso.